Olá, meu nome é Elisandra Cordeiro Diniz, tenho 48 anos, mãe de 4 filhos, esposa, trabalho como terapeuta integrativa há mais de 15 anos. E neste quadro eu te convido a olhar para a essência da questão. Tema de hoje, a criança interior. Um tema importantíssimo, ele permeia todos nós. Hoje, depois desses 15 anos de trabalho, eu compreendo por que Jesus dizia para nós, vinde a minhas criancinhas. Realmente, ser adulto, quando se considera a existência, o eu do agora, já não é uma tarefa fácil, fazer frente a todos os desafios do existir, mas ser um adulto espiritualmente, estar pronto para se proteger, para se acolher, para fazer frente aos desafios de colaborar com o próprio autodesenvolvimento e ainda com o autodesenvolvimento do outro, é uma tarefa e tanto. Vamos lá, vamos comigo? Hoje, neste quadro, nós temos a participação especialíssima da Lili Monteiro, que está aqui comigo, me ajudando a ampliar, como ela mesma diz, a problematizar a questão. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, sempre. Eu que agradeço. A criança dentro de nós, tanto na existência quanto na essência, é a primeira instância. Então, considerando o nosso espírito, é a fonte da vida, é o primeiro impulso de ser. Então, é carregado da energia essencial da vida, neutríssima, pura, antes de ser qualificada como feminino e masculino. Aqui, primeiro nós adentramos como um bebê, experimentamos a vida a partir da tutoria dos nossos pais e depois nós vamos compreendendo mais o que é o existir. Então, o que eu percebo? Que não há adulto forte se essa criança interior ela estiver machucada. Aí, você pode estar me perguntando agora, como que eu sei, né? Como que eu sei que eu tô com a criança interior machucada? Quando emocionalmente você oscila a ponto de deixar o que o outro ou o que acontece fora de você entrar rapidamente dentro de você. E as emoções, elas são claras, são medos que paralisam, são estados de raiva que vêm a partir de estímulos externos, às vezes são coisas pequenas que tornam um vulto muito grande. E tantas vezes até uma tristeza que ela vem de fundo ao longo que nós vamos nos desenvolvendo. Ou seja, a nossa criança interior ela é altamente permeável às emoções. Demora para nós sararmos desses machucados emocionais, para que nós tenhamos força de nos autoacolher e de nos autoproteger. Simbolicamente, nós estamos sempre esperando o acolhimento da mãe e a proteção do pai na existência. E quando nós olhamos para os fundamentos do ser, para a essência, nós esperamos esse acolhimento do feminino e nós esperamos essa proteção da nossa mente. Agora, pensa aí você, como seria se acolher a partir daquilo que você faz e não gosta de fazer? Já percebeu que não deveria fazer, mas você continua fazendo. Não é a criança? Não é, Lili, que faz? Quantas vezes a gente precisa falar para uma criança, para de fazer isso, ou não faça isso, para em algum momento aquilo entrar nela e ela realmente parar? Mas nós não temos ideia que nós temos essa instância infantil dentro de nós. Então, nós deveríamos ter a mesma paciência que a gente tem com a criança de falar, para com isso, não faça isso, olha lá. Mas quando a gente se pega fazendo, eu não sei você, mas eu fico brava comigo às vezes. Muito brava. Porque às vezes quando a gente, não sei se é isso, né, mas é uma pergunta. A criança quando está fazendo isso é visível pra gente, ela se joga, ela se permeia. Mas quando é a gente fazendo, essa criança em nós fazendo dentro da gente, é a mesma coisa, né? A gente esperneia, tem isso, é isso mesmo. A mudança. Isso.
A criança dentro de nós tem dificuldade de ser contrariada, como a criança pequena mesmo, né? Contrariedade é um grande sinal dessa criança interior machucada, resiste a mudanças. Até porque toda a construção do nosso ego foi dada a partir de dor. Então, olha, eu já sei que isso dói, então eu não faço. Eu já sei que aquilo ali eu fico mal, então eu não faço. É uma estrutura protetiva o ego. Então, às vezes a pessoa fala assim, aquela pessoa é egóica. Eu fico pensando, o que ela quer dizer com isso? Será que é egoísta? Porque a criança, ela prioriza o prazer, ela quer o prazer acima de tudo. E nós não estamos errados de priorizar o prazer. É que como adultos, a gente precisa trazer a mente para perto e começar a compreender quais prazeres realmente nutrem e quais prazeres depois nos colocam em enrascadas. Sim. Mas a busca do prazer não é equivocada. A criança, da mesma forma, para mudar a alimentação, ela resiste, para fazer novos amigos, ela resiste, para aprender coisas novas, ela resiste. Até que agora já entendi que eu tenho que ir para a escola mesmo, agora já entendi que eu preciso comer igual os meus pais mesmo, mas é processual, isso é lento. Li, e para a gente, pensando nesse processo, para a gente começar a perceber o quanto que o processo de amadurecimento é importante, o que você acha que a gente deveria analisar ou perdoar? Assim, o que você acha importante? Que nós fizéssemos conosco da forma como que a gente faz com as crianças. A gente não chega para uma criança e chacoalha ela assim porque ela não sabe física quântica. A gente não faz isso, né? A gente faz o quê? Não, tudo bem, né? Você vai agora aprender a mexer com as cores, vai aprender a desenhar, tá bonito o seu desenho. Às vezes são coisas, né, que as crianças fazem que a gente olha e fala, meu Deus, que rabisqueira. Mas a gente incentiva ainda, não faz isso? A gente olha e fala assim, não, foi muito legal. Aqui você colocou essa cor por quê, essa cor por quê? A gente tenta entender e eles traduzem e eles percebem que a gente se interessa pelo que eles estão fazendo. Mesmo que para nós, de forma concreta, se não for o valor emocional, aquilo ali não tem um valor, porque faz parte de um processo de desenvolvimento. Só que o que a gente faz com a gente? A gente acha, primeiro, que viver é uma coisa simples. Nossa, viver é uma coisa muito simples. Não é, porque não tem manual. Ser gente é fácil, não é não. Nós estamos caminhando em prol dessa humanidade. Nós somos velhos caminhantes da vida, ok. A gente já passou pelo reino mineral, vegetal, animal, mas no reino dos homens a gente acabou de entrar. Nós estamos tentando entender o que é ser humano ainda. Então, nós partimos de um pressuposto que a gente no jardim de infância deveria saber física quântica. Não sabemos. Então, olhar para nós como a criança e falar assim, puxa, de novo, mas espera aí, vamos analisar o que você fez. Por que você fez isso? Por que você usou essa palavra? Por que você teve essa atitude? Por que você falou com essa pessoa desse jeito? Fazendo perguntas mesmo pra gente. E à medida que as respostas forem vindo, aí a gente, a partir dessa análise mais profunda do que aconteceu dentro de nós, nós vamos fazendo o quê? Propondo novas soluções. É interessantíssimo, porque na hora que encosta no machucado, a gente não fala da dor. A gente fala da atitude do outro. Onde já se viu você me causar essa dor? Mas não se trata disso. Se não fosse a Joana, seria a banana. Se não fosse a banana, seria o leitão. Não importa, seria alguém. Por quê? Porque tá lá, tá machucado. E aí, a pessoa bateu, machucou. O que a gente vai precisar entender? O que causou o machucado? Porque é da mesma forma como acontece com o corpo. Se tem um machucado, se ele continua machucado, é porque você continua se auto-infligindo o machucado. Porque senão não sara. Se deixar o corpo quietinho ali, não, na maioria das vezes ele sara. Mas se ainda está doendo, é porque a gente ainda não entendeu como, porque nós temos, né, uma questão evolutiva para viver, um caminho evolutivo, nós continuamos machucando, sem perceber. Então, o que o outro, seja lá quem for, mostra? O machucado.
A gente fica bravo com a pessoa, a gente fica bravo com a gente quando acontece. Ou seja, a gente pessoaliza, mas o que a gente precisava entender? O que eu estou fazendo que ainda eu estou mexendo nessa ferida e deixando ela tão exposta desse jeito? Então essa questão, veja se eu entendi. Por exemplo, às vezes o machucado foi feito pelo seu pai ou pela sua mãe na infância, porque também eram pessoas que foram machucadas. E aí, apesar de você já estar com, sei lá, 30, 40, 50 anos, você continua fazendo as mesmas coisas para esse machucado não sarar. Perfeito, perfeito. De geração em geração se repetindo isso. Crianças espirituais criando crianças espirituais, gerando machucados que vão se perpetuando de geração em geração. Hoje já é comprovado cientificamente que existem questões transgeracionais. Então, nunca foi tão importante esse autoconhecimento. E para adquirir esse autoconhecimento, o que nós vamos precisar entender? Somos espiritualmente crianças. Pensando no desenvolvimento assim, do seu trabalho e tudo, quais as consequências que essas feridas esses machucados não cuidados, elas desenvolvem na gente? É uma sucessão, porque se o machucado continua aqui, toda vez que alguém aperta, eu quero uma solução rápida, então eu me torno radical. Eu quero que pare de doer e quero rápido, então custe o que custar, precisa parar. E custe o que custar dentro, como custe o que custar fora. Esse radicalismo vai fazer com que eu compreenda a realidade em polos. Se serve do meu jeito, não serve de outros jeitos. E aí eu quero que só o meu lado, seja lá qual lado eu estiver, seja vencedor. Aí tem a polarização. Exatamente, a polarização. E em consequência dessa polarização, como eu não quero perder meu lugar, eu não quero sair do polo, eu não quero que meu lado perca, eu vou me tornar uma pessoa controladora do incontrolável, que é a vida. Porque eu não tenho como controlar. É gigantesca a vida. E seguindo esse raciocínio de criança interior machucada, radicalismo, polarização e uma ilusão de controle, tem o desperdício da vida. Porque, sinceramente, nós não estaremos na nossa pele, nós não estaremos em nós. Se a tarefa fosse só a gente se conhecer para saber onde estão os machucados, para que a gente consiga entregar para a próxima geração um pouco menos de dor, já seria um grande objetivo. Mas a maior parte de nós está voltado para fora e não para dentro. E a receita do que dói em mim não dói necessariamente em você e nem no outro. Cada um vai precisar construir o seu próprio roteiro interno, desvendar os labirintos para ir compreendendo. E eu percebo, Lili, assim, que quando a criança está machucada, o mais triste que eu vejo é que a gente perde o brilho no olho, que o coração não está aceso, a gente perde o entusiasmo. A origem dessa palavra significa, em grego, Deus dentro. Porque a criança representa Deus, o Espírito, a fonte dentro de nós. Então, quando a gente perde a conexão com essa criança por causa desses machucados, a gente se torna alguém desanimado. Alguém que não tem mais ânimo, né? Não tem mais ânima, não tem mais alma dentro de si. Porque a gente perdeu o entusiasmo. Então, é muito importante nós compreendermos que é normal, sim, sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza, mas se alguns estados se repetem constantemente, se constantemente trava, se constantemente ou implode ou explode, se constantemente tem uma tristeza de fundo, opa, para tudo e vai se conhecer. Vai se conhecer para se fortalecer, descobrindo, primeiro, reconhece os machucados. O mais difícil é localizar, né? Então, localiza, reconhece, assume, acolhe e depois ressignifica. Esse é o processo do crescimento. E é individual. Nós podemos ter alguém que se interesse a ponto de caminhar conosco enquanto nós vamos sarando.
mas essa pessoa jamais poderá tirar o nosso protagonismo. Porque nós precisamos cada vez mais estar assentados nos nossos pés, no nosso corpo, na nossa identidade, no nosso eu. E quando a criança sara, o nosso olho brilha, nosso coração acende e nós passamos a colaborar, a trabalhar junto com os demais por onde quer que nós passemos. E aqui eu acho que é um trabalho muito aqui do Instituto, esse caminhar juntos para trazer o seu protagonismo, né? Sim. E ajudando assim a se perdoar e a perdoar quem te machucou, para você parar de se machucar. Sim, sim. Nós trabalhamos por esse protagonismo, por estar junto enquanto sara, perdoando o outro por compreender que tinha uma necessidade anterior da pessoa aparecer e que essa necessidade anterior está lá na profundeza do nosso ser e que quando nós vamos equacionando essas feridas internas, a necessidade do outro estar fora para nos machucar, ela termina. Bom, espero que você tenha gostado, espero que te ajude aí com alguns insights, com algumas reflexões. Nós gostamos muito de ficar conversando aqui sobre esses assuntos, sobre o quanto a integração do nosso ser ela é importante. Bom, é assim que eu me despeço hoje. Ali também. Eu também. Eu me despeço. Um forte abraço e fiquem com Deus.